Olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Paper Test Show. Estamos de novo para mais uma conversa com mais um convidado. Estamos neste momento no terceiro episódio e tínhamos referido no último episódio com a Paula Neves e o Pedro Correia que o próximo convidado seria Rui Batista, mas não vai acontecer isso neste momento, já que ele só pode falar connosco no fim de semana e hoje ainda é segunda e as pessoas trabalham, então não sei, têm a mania de trabalhar, mais uma vez, que em vez de ir para casa de quarentena, têm a mania de trabalhar. E temos outro convidado que facilmente arranjamos, que já estava em linha de espera para falarmos com ele. É nada mais nada menos que José Magalhães. Olá, José. Olá, Estás viva, bonzinho? Tudo bem? Sim, tudo bem. Conta coisas, como é que tem sido essa quarentena? Olha, esta quarentena está a ser muito difícil a nível profissional para mim. Fechar a porta é um bocado complicado. Pois tu tens um Mas esta trabalho é a parte. Sim, que implica meteres literalmente as mãos nas pessoas. a proximidade. Eu não sei se chegaste a ver um vídeo onde tinha Vi muito. onde tinha um fulano, precisamente trabalhava numa barbearia ou num Sim, houve cabeleireiro, muita cena onde com dizia que com umas vassouras. certo que ele tinha que estar com uma distância de 1 metro, 2 metros da pessoa e pronto, estava a lavar o cabelo à pessoa com uma esfregona assim a uma grande distância e a mandar baldes de água para a pessoa. Mas pronto, Sim, já vimos muitas seria uma muitas alternativa dessas. para o teu trabalho, não? Acho que, não sei, era capaz de Era funcionar. uma, era uma ideia. Mas não, confesso que achei. Eu podia ter estado a trabalhar mais uns dias, mas achei que nós não nos íamos safar com umas luvas e com um desinfetante. Sim, Sim, pois, macio, tinham que mais estar mais constantemente. pessoas junto. O problema é que vocês estão demasiado próximos das pessoas e a meter as mãos nas pessoas e aí já. Pá, é o cliente que entra, que se senta, que põe as mãos na cadeira, a seguir pega, vai pagar. Pá, é muito complicado. Sim. É melhor mesmo a gente estar quieto e E em seguir. Pá, casa, nós temos responsabilidade social também. certo? Nós fazemos parte de uma sociedade e, portanto, acho que eu fiz a minha parte, fechei a porta, independentemente das questões financeiras que pesam sempre. Mas depois uma pessoa também vive com uma criança de 5 anos e tem que pensar. Pronto, mas esta é a parte negativa do Covid, é só isso, porque depois tem a parte positiva que é Estás com a dedicar-me família à mais cozinha. tempo. É verdade, e já Não estou agora, cansado. caso não saibam, o Magalhães fez anos ainda esta semana. Já dou os parabéns ao Magalhães. Se não No fizeram, sábado. aproveitem. Já vão atrasar 2 dias, mas ainda vão a tempo de dar os parabéns. E fizeste tinhas Eu, planeado uma grande festa em casa, não tinhas? sim, 15 leitões, moé, Pois, Xandão, teve que ser tudo era toda a cancelado. grande, toda a grande, Tudo à é grande. verdade. Depois foi assim, não é? Paciência. Pronto, mas a parte positiva é isto. Depois há outras questões, a gente não pode baixar a cabeça e ficar a lamentar-se. Nós temos que seguir para a frente. Pensei que tem a porta fechada, preciso pintar umas paredes da barbearia, está lá uma coisa ou outra a resolver, Certo. tirar as cadeiras, limpar materiais, limpar Dá para a móveis, manutenção do tirar espaço. móveis fora, essas coisas todas. Assim, de alguma forma, ocupares o tempo a pensares para a frente e não é para trás e o que é que tu perdeste. Exato. O que é que a gente perdeu? Perdemos todos. Certo. E tens feito alguma coisa em Pensar casa? O como que é é que que tens feito vamos. aí em casa? Diz-me lá, andas a ler, andas a cozinhar, andas a fazer o quê? Andas a planear Não festas tenho tempo. festas de aniversário? Ou andas a olhar para as Sou um paredes? gajo muito ocupado. Não, tenho arranjado coisas que estavam aqui em casa que era preciso arranjar, sei lá, limpar. Estou a verdadeira dona de casa. Ok, muito bem. Sim, sim. A minha mulher não me conhecia. Pois, quem és tu? O que é que fizeste com o Magalhães? A sério. Ai, este rapaz, ela não queria que acabasse a quarentena, porque Pois. estava a dar imenso jeito. Sim. Não é, mas é sempre uma situação chata. O mais chato é nós termos que lidar por exemplo, a minha mulher que consegue trabalhar, fazer teletrabalho. E para ela acho que é muito violento fazer teletrabalho.
e depois o jardim infantil manda, a creche manda trabalhos para a miúda fazer, vídeos para ver, não sei o que, não sei o quê. E no final de contas ela acaba por ter 2 trabalhos certo. no mesmo dia. E, claro que eu ajudo naquilo, mas batatas a gente não tem a formação, nem temos, nem todos temos as mesmas capacidades para estar a gerir uma criança em termos de educação escolar. Exato. No final de contas, no final disto vamos todos ser com equivalência. Sim, vai. Os autênticos profissionais. Por acaso, eu, por exemplo, aqui em casa acabo por conseguir fazer teletrabalho, e só que a minha mulher, aliás, deves saber, a minha mulher é enfermeira, e como deves calcular, está precisamente num hospital em que vai começar a receber agora doentes com Covid, ou seja, nós temos estado a minimizar o estrago o máximo possível aqui em casa, mas ela acaba por ser uma espécie de fator de risco, já que nós estamos aqui seguros, não saímos daqui. Aliás, eu saí uma vez só para ir às compras muito rapidamente e voltei logo, e de resto a Beatriz já não sai, a minha filha já não sai há não sei quantos dias, já nos anda a deitar, já nos pode ver à frente, mas acaba por ter esse fator de risco que ela vem e vai, e agora ainda mais que vai estar em contacto direto com pessoas que ela sabe que têm a doença, portanto estão lá num pé de guerra. Mas por acaso foi interessante, sabes que eu ontem precisamente, a minha mulher acaba por trabalhar numa... Como é que é? Ela basicamente está numa zona onde as pessoas, por exemplo, acabaram de sair eu não me lembro exatamente do nome, acabaram de sair dos cuidados intensivos e estão já numa fase de recobro, e já passaram uma certa fase. Estão nos cuidados intermédios. É os cuidados intermédios, mas depois também tem cuidados paliativos, é ali uma mistura, não sei exatamente como é que se chama, mas ela geralmente não tem que trabalhar, por exemplo, com ventiladores. Não faz parte das necessidades do serviço dela. Portanto, ela tinha a teoria toda, mas nunca tinha tido a parte prática. E neste momento os ventiladores, como são uma coisa essencial para tratar as pessoas que estão num estado mais avançado, que não conseguem já respirar, porque isto dá direito a pneumonias bastante fortes, e a pessoa perde a capacidade de respirar, e pronto, ela teve que ter essa formação. O problema é que nem toda a gente do hospital que vai lidar com a doença tem tempo para ter essa formação. Então o que é que ela teve a fazer? Levou a minha GoPro, levou o meu gravador de áudio, teve a gravar, e eu estive precisamente ontem a fazer um vídeo com a palestra, a formação que lhe tiveram a dar, que é para depois então ser lançado para os enfermeiros, e ela também vai dar uma palestra, mas aquilo serve de sustento. Ou seja, estive a fazer a minha parte, foi interessante, porque pronto, já não me sinto um completo inútil em relação a esta epidemia toda. Foi sempre bom poder ter dado uma ajuda. Acho que é interessante, pelo menos sempre é porreiro. O meu irmão trabalha no INEM, isolou-se, portanto mandou eu não sei se ele fez isto, foi uma alegria para ele, de certeza. Mandou a mulher para a casa dos pais, porque fez um isolamento. Neste caso, nós também vamos ter uma coisa do género, porque a partir do momento em que a minha mulher souber de certeza absoluta que está a lidar com casos de doença, ela estava a dizer que há vários hotéis aqui ao pé que estão a disponibilizar os quartos para o pessoal que está na frente da guerra. No fundo, isto é uma guerra. E pronto, ela vai ter que passar lá uns diazitos, vai criar um isolamento para outra zona, e eu fico sozinho com a minha filhota. Pronto, ela vai ter que passar uns dias valentes sem a mãe. Vou poder ter a minha filha só para mim, pronto. Mas pronto, é pesado. Assim, quer dizer, por um lado é bom, porque uma criança de 3 anos também consegue ser um bocadinho cansativa, porque tem muita energia. Então ela que está o tempo todo em casa, ela já está com uma energia completamente... está para o teto, então consegue ser às vezes um bocadinho cansativo para qualquer pai. E tu, ainda por cima, tu tens 2 filhas, não é? Eu tenho, mas uma já tem 17 anos, não me chateia muito. Ora, uma coisa que, entretanto, passando agora para outro assunto, uma coisa que tivemos notícia foi que os Jogos Olímpicos estão mesmo para ser cancelados não, adiados. Se bem que isto não foi anunciado oficialmente, mas já se diz que esta decisão já foi mesmo tomada.
O que é que achas disto? Achas que isto acabava por ser inevitável, não? Epá, antes de mais, eu só queria fazer aqui um pequeno apontamento que acho que era importante. Eu queria dar os parabéns a ti pelo trabalho que estás a dar, mais uma vez, pela paixão. Ao Pedro, ao Gonçalo Freitas e à Inês, que têm feito um trabalho notável na Arco TV. E também ao Nuno Domingues, que é uma pessoa importante na divulgação da modalidade, é o principal animador Tem sido do, o do, jornalista do, oficial. do grupo do Tiro com Arco. É o Certo, certo. jornalista oficial. Sim, sim. Não é? Pelo menos é o único que diz coisas mais sérias. Depois entro eu para desfazer as coisas, mas é outro assunto. É para fazer isto. Portanto, pá, olha, os meus parabéns a vocês. Muito Obrigado. obrigado por aquilo que estão a fazer. Obrigado. Em relação ao Covid, pá, a gente vai ouvindo notícias e que se fala, por exemplo, cá em Portugal, que o pico se calhar vai ser em maio. E isto, hoje já se ouve falar de cientistas, pessoas que percebem do assunto, não é? Não eu, que dizem que, por exemplo, que isto vai amenizar, mas vai continuar se calhar durante até para o ano. Portanto, Sim, tu vais isto, começar a ter um decréscimo na. muito provavelmente, É assim, vais começar pá, a ter um decréscimo. juntar milhares de pessoas de várias nações, tudo confinados num sítio, pá, acho que é inevitável, tem que ser. A UEFA ou a FIFA adiou para 2021 o Campeonato da Europa, ia-se realizar na Europa em Sim, sim. si, não tinha um país específico, e tomaram a decisão logo rápida de adiar isto, porque não há outra forma. Infelizmente não há outra forma. A gente tem sempre a esperança que, Certo. mas vai ter que ser adiado ou cancelado. Não sei quais são as implicações financeiras, devem ser enormes. Sim. Não Adiar, te esqueças que adiar. basicamente o investimento na aldeia olímpica foi colossal. Portanto, aquilo tem que ser utilizado. Eu duvido muito que cancelem, só se houvesse mesmo. A última vez que eu saiba que foi cancelado os Jogos Olímpicos mesmo foi durante a Segunda Guerra Mundial. E pronto, aí durante não sei quantos anos não foi possível ser feito porque os países estavam todos basicamente à batatada. E só que desta vez esta ideia que mantinham ainda de querer fazer os Jogos Olímpicos, eu sinceramente achava um bocado absurda, porque neste momento o principal foco da doença está a ser a Europa. Mas não te esqueças que a doença ainda está a chegar agora à África. E quando chegar à África, Pois. penso que a coisa vai se dar muito, porque as condições que eles têm se forem com o mesmo comportamento que estamos a ter na Europa para a África, onde têm muito menos meios para ajudar as pessoas, a coisa vai ficar muito, muito, muito má. Não sei se já ouviste falar numa coisa que é aquilo que tem apresentado muito, que é uma espécie de gráfico em relação a qualquer doença. Tu tens a linha do tempo. Sim. E depois tens Mas chamam a curva. a curva, sim, precisamente. A questão é, neste momento, se tu deixares a coisa, se fizermos a nossa vida normal, a curva vai ser bastante acentuada. Ou seja, em pouco tempo, vais ter de repente não sei quantas pessoas com a doença. Ou seja, vais ter, por exemplo, Itália, Espanha. imagina 100 pessoas que vão precisar de ventiladores. Mas imagina que Portugal só tem 10. Imagina. Tem mais, Sim. mas imagina. Ou seja, eles vão ter que estar a descartar pessoas, dizendo, olha, vamos ter que escolher quem é que vive e morre, basicamente. Sim, Ao passo, se conseguir, em Itália e Espanha já. quando se fala para as pessoas ficarem em casa, é de forma a que a doença não se espalhe tão depressa. A doença vai se espalhar eventualmente, e há pessoas que vão ter, mas agora tentar minimizar ao máximo o estrago, de forma a que não sejam 100 pessoas que precisem neste momento de ventiladores, mas 9. E aí já para toda a gente, imagina. E passado uma semana já vão ser preciso mais 9, mas são outras pessoas. Pronto, imagina. A ideia é espaçar um bocadinho mais a doença, pronto. E o que aconteceu na Itália, por exemplo, que está completamente descontrolado, e em Espanha é igual, de repente tiveste um pico de E a doenças. questão é que depois não conseguem suportar. Claro, e quando se fala de Tem ter a resposta. e quando falas de ter o pico em maio, ok, vamos ter o pico em maio em princípio, se as coisas se mantiverem como estão agora. Agora, se as pessoas forem para a praia, se as pessoas forem para como é que se chama?
Onde é que andaram a passear ali ao pé de ti, como é que se chama? Em Famalicão? Não passei Marista, não. Não, foi onde? Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Foi isso. As pessoas foram passear e parecia que não se passava nada. Hoje vi imagens de ontem à noite as pessoas no McDrive descreviam que havia uma fila de 500 metros de carro. E o facto das pessoas estarem todas ali a serem atendidas no mesmo sítio onde poderá eventualmente haver alguém que tenha estado em contacto, tenha a doença, estamos a falar de 500 metros de carros em que essas pessoas poderão hipoteticamente levar o problema. As pessoas não entendem isso, não é? O problema é que deixaram o McDonald's vender no drive-in. Sim. Mas é sempre um problema quando há estes takeaways onde as pessoas vão lá e estão em contacto com o sítio, e se alguma tiver o problema, pronto, já está o sítio minado. E as pessoas seguintes vão começar a ser todas minadas, mas pronto. Aquilo que chateia é todo o esforço que nós fazemos, o esforço que eu e outras pessoas fizeram no imediato. Eu não precisei que o governo decretasse um estado de emergência para fechar a porta. Eu fechei a porta, fez este sábado 8 dias. Certo, foi quando? Foi em que dias agora? Só para ter uma noção. Foi na sexta. Boa pergunta. Foi na sexta, não foi? Foi sexta. As perguntas. Há de ter sido. Sim, há de ter sido. Pronto. Pois, faz as contas, faz favor. Pronto. Mas com isto. Sexta-feira 13. Certo. Mas com isto, achas que o campeonato nacional também vai ser adiado, eventualmente? O campeonato nacional de outdoor? É que isto vai. Epá. É que neste. Como é que é? Nós que devíamos ter começado. Havia prova. Dia 29. Dia 29, ou seja, para a semana haveria prova. Haveria prova. Que entretanto foi adiado. Foi adiada para já, certo? Mas achas que o próprio campeonato nacional está em risco? Ou achas que se pode adiar o campeonato para mais tarde? Epá, adiar o campeonato neste momento, eu não sei que implicações é que possa ter em termos de IPDJ, da obrigatoriedade, o que é que vão pedir à Federação. Exato, porque a Federação recebeu dinheiro para fazer o campeonato e depois essas coisas eu não faço a mínima ideia. Certo. Se me perguntarem, epá, a mim, eu enquanto atleta gostava muito de atirar e tenho esperança de voltar às instalações que nos estão atribuídas para podermos treinar e fazer aquilo que a gente gosta, que é tirar umas fotos. Certo. Não é? Pois os meus objetivos é muito diferente, por exemplo, do Nuno Carneiro. Obviamente o Nuno Carneiro trabalhou muito, para ele deve ser uma frustração muito grande saber que os campeonatos podem ser adiados ou cancelados. Para mim, isto vai gerar agora aqui uma confusão tal, porque não percebo se isto foi adiado, como é que vão fazer, há outras modalidades, tantas outras coisas, que eu não percebo o que é que vão fazer, o que é que vai acontecer, se vão ser adiadas, se foram canceladas. Portanto, eu tenho a ideia que isto, a determinada altura, vai haver uma carga excessiva nas instalações disponíveis a nível nacional. Certo. E, portanto, no tiro com arco nós já estamos habituados a ser empurrados para o quente. Portanto, não me estou a ver nós a adiarmos provas que, se quiserem começar um campeonato de futebol depois em outubro ou coisa assim parecida, tudo sobrevado de provas. Epá, não me acredito. Exato. Não sei se não é mais inteligente nós, neste momento, se calhar cancelarmos uma prova, cancelarmos o campeonato, os apuramentos estão como estão. Não sabemos também, porque a World Archery não nos disse, ainda não disse nada se vai seguir com o Campeonato da Europa em maio. Uhum. O mais provável é que seja cancelado e não adiado, porque depois também não faz sentido, porque dava apuramentos para Tóquio, mas Tóquio também vai ser se adiado. calhar vai ser adiado. E, portanto, Eu dá-me a ideia que também houve nós há muitas federações que já estão à espera precisamente da decisão do Comitê Olímpico Internacional para deixar, ok, já não precisamos apurar malta para os Jogos Olímpicos, então podemos adiar a nossa prova. Por exemplo, temos o Campeonato da Europa de tiro com arco, que ainda não se tomou nenhuma decisão em relação a esse campeonato, que vai ser em maio, de 20 de maio até 26 de maio,
e ainda não tomaram nenhuma decisão, precisamente se calhar estão à espera que o Comitê Olímpico diga. Eu quase aposto que mal digam qualquer coisa, vai ser uma enxurrada de declarações de cada Sim, de cada uma das acho federações que internacionais a divulgar que já houve comitês olímpicos, salvo erro, não sei se do Canadá e da Austrália, que disseram que não já não vão. Sim, participariam sim. mesmo que existisse, que não vão. O Canadá já disse, há outros países que também disseram mesmo, mas o Canadá sei mesmo que cancelaram mesmo a ida dos atletas deles aos Jogos Olímpicos para proteger, para não haver complicações. E realmente, mesmo que os Jogos Olímpicos estejam à porta fechada, vai ser muito complicado porque são muitos atletas no mesmo sítio ao mesmo tempo. Estamos a falar de quantos milhares de atletas a competir. É um foco enorme Esse foco também, sobretudo, se calhar é na aldeia olímpica, que é onde se concentram todos. Certo. Não, mas lá está, mais uma vez é o problema. Tu podes fazer à porta fechada, mas as áreas comuns e essas coisas todas, as cantinas, isto tudo tem que estar disponível para milhares de atletas. Certo. Mas mais e uma nós temos vez que pensar nisso. tens um atleta que Nós não podemos pensar que nos Jogos Olímpicos nós temos só o tiro com arco, certo. e 120 ou 130 gajos numa linha. Temos que pensar que estamos 120 gajos com arco e enfiados numa aldeia olímpica com mais 20 mil pessoas. Exato. Usarem as mesmas cantinas, os mesmos espaços de lazer, essas coisas todas. Eles não podem fazer à porta fechada e confinar toda a gente em quarentena dentro dos quartos. Certo. Não, mas não te esqueças que basta uma pessoa ter mais uma vez... Não faz muito sentido, assim, acho. Exato, mas basta, por exemplo, uma pessoa ter contraído qualquer coisa e vai para os Jogos Olímpicos e depois facilmente propaga-se por toda a gente e depois aquela gente toda, cada um vai para o seu país. Ou seja, temos este esforço todo internacional para tentar colmatar em cada um dos países a epidemia, mas volta exatamente a haver o mesmo. As pessoas vão para um avião, vão estar em contato com outras pessoas, vão para o aeroporto e depois do aeroporto, os aeroportos são do pior, porque tu que vieste do Brasil, imagina, ou que vais para o Brasil, vais estar em contato com alguém que veio da Itália e vais levar a doença para a Itália. Foi assim que as coisas espalharam. Porque cada um estivesse isolado no seu sítio, as coisas ficavam altamente isoladas. Por exemplo, na China, onde aconteceu isto inicialmente, se não houvesse qualquer viagem, eles teriam controlado, e como controlaram agora a coisa, e ficava ali e não saía dali. Pronto. Só que o problema é que há estas viagens e é assim que se faz uma pandemia. É assim que se faz. Se não sabiam, é assim que se faz. É assim que se faz. Ora, então explica lá um bocadinho toda esta situação de quarentena, como é que tem sido para o QTAP em si, que implicações é que isto faz, quer a nível de apoio, a nível de campeonato nacional de atletas que querem treinar e não conseguem, e fala um bocadinho sobre isso. Bom, agora não é Porto Lazer, chama-se Ágora, não é agora, é Ágora. Ágora Porto. A Ágora Porto, eu contactei com eles para saber se podíamos deixar os nossos atletas de alta competição, no Carneiro, treinar neste período. Eles disseram que não, porque o que está aberto é só as instalações de alta competição, de alto rendimento. E, portanto, como as instalações que nós temos não são de alto rendimento, eles têm as instalações. O Nuno Carneiro não tem alto rendimento? O Nuno Carneiro tem alto rendimento, ele pode ir treinar para Lisboa se quiser. Percebes? A questão é mesmo esta. O Jamor ainda está a estudar se abre ou não, sim, ou coisa assim parecida. Pois, nas instalações do Porto, cidade do Porto, estão fechadas porque não são, para o tiro com arco, principalmente, de alto rendimento. Ou seja, eles têm as instalações de alto rendimento abertas. Para outras modalidades, é isso? Muito provavelmente Rio Maior e os outros centros de alto rendimento. Que é onde estão os atletas de alto rendimento. No tiro com arco, nós não temos centro de alto rendimento, temos umas instalações no Jamor. Não sei se vão ser abertas ou não, a Federação também não anunciou nada. Julgo que não anunciou nada, não tenho a certeza, mas acho que não. Quem quiser treinar, mas teria que ir para lá, que é chato. E depois é outra questão, vai para lá e vale a pena, foi tudo adiado. Exato. Ainda é tudo muito coisa. Agora, para nós as implicações
Eu acho que as pessoas não estão preocupadas, eu julgo que as pessoas não estão preocupadas com isso. Pá, são 38 € da inscrição na Federação para cada atleta. Pois, ainda é um Pá, bocadinho. se a gente ver isto pelo lado positivo, não gastamos em deslocações, ficamos em Exato, casa, exato. não é? Mas opá, o nosso clube não traz grandes implicações. Pá, eu não estou a ver grandes implicações, a não ser algumas pessoas na academia, na formação, que possam deixar de vir assim que isto seja mais ou menos resolvido. Julgo eu, não sei. Não sei o que é que vai. Ou isso, ou ao contrário. Então vamos ter aí gente até chega quando abrir as instalações. Toda a gente cansado de ficar em casa, que agora só Sim, querem ir vai haver lá muita gente a sair, de repente vai. apanhar ar. Se calhar é Não sei, capaz não de. sei. As pessoas que vão de fim de Em semana termos, para fora devem aumentar, sim. pá, não sei. Um clube como o nosso, e eu não posso falar pelos outros clubes, os outros clubes sabem, pá, para o nosso clube não traz assim grandes implicações. Ok, O pior que pode acontecer é as pessoas começarem a ficar desanimadas e tristes. certo. Digo eu. Mas isso não é nada como depois de sair da quarentena quando for a altura e dar uns tirinhos e animar logo. E Isso animar também. logo. Pois é. Mas basta o Sim, primeiro, mas o aquilo, primeiro tiro, sabes, depois já vai sabes, logo aliviar a coisa. sabes, não, pronto, para nós que somos atiradores, como diz o outro, andar por casa, a gente precisa de umas competições para animar, não é? Exato, Para ser um motivo para treinar. Quando não há competição, o motivo para treinar começa a escassear. exato. Sim, também conforme há pessoas que treinam mais, treinam, tiram mais pelo lazer em si e não querem saber de competições. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu sempre gostei muito do lado da competição porque, pronto, sempre gostei daquela, vá lá, de ter aquele objetivo concreto de tirar para conseguir fazer melhor nas provas e chegar mais à frente e pronto. Mas nem toda a gente funciona assim, portanto... mas claro, se eu tiver um mês ou dois a Não, treinar só pelo gozo, sim, consigo perfeitamente. Mas depois a longo prazo preciso de fazer assim umas competiçõezinhas. sim, de outro estímulo. Sim, sim. A pessoa Mas tem que tem a ter ver com a outro pessoa. Eu estímulo. sou uma pessoa que geralmente tende a ser competitiva, então isso é aí que eu vou buscar a minha droga, vá lá. É um facto. Ora, havia aqui um tópico que eu gostava de falar contigo. Talvez um bocadinho Então vamos lá. polémico, mas acho que é bastante interessante. Polémica é comigo. Polémico é contigo. Ora, temos vindo a ver um bocadinho nos bastidores do tiro com arco nacional. Tem havido, se calhar, uma certa, acho que diria guerra, porque acaba por acontecer isso. Talvez uma guerra desnecessária entre algumas escolas de tiro com arco, algumas correntes vá lá, clubes que seguem uma certa linha de alguns treinadores internacionais. Ahm, Como é que tu vês tudo isto, toda esta confusão que tem havido? Olha, isto, aquilo que eu vejo é, felizmente, o tiro com arcos, de alguma forma, está em número de pessoas, clubes com grandes investimentos, com boa formação, com excelentes resultados. A nível interno, estamos a ter resultados Certo? muito bons mesmo. Quer dizer, eu lembro-me, por exemplo, no último campeonato de campo, fiz 663 em compound e há 2 ou 3 anos dava para ter ficado se calhar em primeiro lugar e passado fiquei em nono. Nem as eliminatórias foi. Portanto, o Sentiste que nível, o o nível, nível subiu bastante? o nível cresceu bastante, cresceu bastante. Exato. Isso motiva o quê? Motiva os atletas, motiva os clubes a trabalhar, motiva os clubes à procura de serem melhores. Pai, até aqui está tudo muito bem. E agora, o que é que a gente assistiu? Pá, a Sociedade Outeiro Palhandrense, o ano passado, fez uma ou duas sessões de formação credenciadas pelo IPDJ, e muito bem, Certo? e muito bem. Com base, que eu sei, no Adriano, tem seguido o trabalho do Kissikli à forma da maneira dele, mas com a sequência de tiro. Mas tem tirado muitas ideias Uh, da maneira como eles funcionam. Hã? O Adriano tem Não tirado percebi. muitas ideias da maneira como o Kissikli aborda o tiro com arco.
Sim, Não tem seguido à risca, mas tem tirado vários traços que acha mais não, interessantes. não, não, não. O Adriano sempre explicou e sempre disse às pessoas que a linha seguia, a linha orientadora seria Certo, a sequência de tiro do Kizikli, e depois fez ele também, ele próprio, uma adaptação, porque há uns que têm 11 passos, outros têm 15, outros têm 13. exato. Ele fez ali a sequência que ele achou melhor, aquilo que ele encontrou. Sim, sim, sim. E como diz o outro, até aí batatas, sem qualquer tipo de problema. E acho que é muito bem. Percebes? E a Certo. seguir aparece, por exemplo, o Archery Coach Academy, Sim, sim. Sim, é esse o nome. sim, Do Eduardo do Teles. Eduardo Santos. Sim, Eduardo Teles Santos ou Eduardo Santos Teles. Santos Teles, é engraçado. Mas pronto, o Eduardo Santos, sim. que provou que veio imprimir um certo dinamismo a isto, e muito bem, Sim, sim, sim. Certo. E depois aparece o Sporting, que surpreendeu toda a gente quando se começam a publicar fotografias de estar em Lausanne, Sim, sim, na Lausanne, sim, Suíça, sim. No em complexo Lausanne, Sim, 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 não me lembro pá, exatamente como é que se chama as instalações deles, mas é daqui, é sim, mas da World Archery. a seguir muito, e a treinar com um treinador que é o Kim Jung-tak. Sim, Que acho muita piada esse senhor. Não o conheço pessoalmente, mas acho muita piada da forma como ele explica. certo. E que também, de alguma forma, apresenta um dinamismo e quis partilhar aquilo que aprendeu, com certeza. E depois começa a surgir alguma animosidade de pá, eu é que sei, pá, olha, mas qual é o método que vocês vão seguir? Porque o verdadeiro método é este. Opá, não é um verdadeiro método, o verdadeiro Pois, método é o exato. trabalho, Sim, sim, sim. não é? É muito trabalho, não é? Certo. Portanto, Mas, isto, mas parece pá, quase quando a gente começa, parece sim, quase mas aqueles quando se conflitos começa a religiosos ver, entre protestantes e católicos, em que tira-se mas, uma vírgula, assim, mas, mas isto é diferente, não é assim que funciona e vocês deviam. não, mas isto é de louvar, Sim, pá, sim. isto é Não, de eu acho louvar, todo este trabalho é de o louvar, dinamismo em si é de louvar, sim. e acho interessante. Sim, Eu sim. só não acho interessante é que depois venham dizer, não, e haja alguma animosidade ali. Isso Certo, certo. não traz nada de bom, não é? Sim, Quer dizer, opá, eu não sei se é por serem os dois de Lisboa, ou da zona de Lisboa, que queria ali. Eu até nem acho que houvesse algum conflito de datas, tem ideia que não haja um conflito de datas. Sim, o Eduardo Santos conseguiu fazer uma formação do Kicicli com o próprio Kicicli sim, sim, sim. E aqui fez bastantes em níveis. outubro. Sim, Sim, mas fez, sim, e que é uma pessoa bastante proativa, que é uma pessoa que se disponibiliza para tudo. exato. Pronto, pá, tem o seu valor, tem o valor dele, é um facto, não há que esconder. Foi uma pessoa que chegou aqui e de alguma forma tem me deu um pontapé nisto, Sim, sim, sim. Não, mas deu uma pedrada no charco. E o Tanto. Sporting também seguiu o caminho deles, opa, e também quis partilhar. Agora, que se venham debater se o meu é melhor que o teu e quem é o teu, porque é que estás a fazer isto, opa, Pois. não tem Não, interesse. acaba por ser um conflito um bocado escusado porque pronto, são duas escolas diferentes Não, pá, ambas com bastante era, qualidade. sim, era de louvar, de dizer, pá, olha, pá, obrigado. Eu se tivesse tempo e disponibilidade, teria ido, foi graciosamente, à, à formação do Sporting, se me aceitassem lá. mas, Ahm, mas teria, porque sim, não? sim. Disponibilizaram-se graciosamente, percebes? Portanto, aqui não há quem é o melhor. Porque estes dois senhores, o Kim Yun-tak e o Ki-Sik-Lee, já andam nisto há muitos anos. Se Não há é? coisa que eles percebem é ter com arco. Os dois. Os dois percebem tiro com arco, é Exato. assim. Eu acho que nós temos aqui um problema em Portugal, que é achar que os treinadores são importantes. Os treinadores sabem muita coisa, mas os treinadores esquecem-se que têm que trabalhar com uma coisa muito importante que se chama um gajo chamado atleta. E nós atualmente em Portugal, para ser simpático, temos 7 ou 8 atletas se os tivermos. Porque posso falar aqui de 4 ou 5, não é? De pessoas que se dedicam muito, muito a isto, o Rui Batista, o Nuno Carneiro, o Tiago Matos, o Luís Gonçalves, pá, o Cláudio Cláudio Alves, Alves. O Nuno e, Simões e também. depois
o Nuno Simões é uma pessoa que se dedica, mas não se dedica tanto, porque Sim, ele lá sim. no passado ainda me dizia, pá, isto eu também tenho família, às vezes não posso treinar tanto. Claro, claro. Não é um atleta. Certo. É do atleta, quando estamos a falar do atleta na verdadeira acessão da palavra, não estamos a Claro, falar de um gajo que vai treinar uma vez de 15 em 15 dias. Não é? Porque este senhor, o Kim Yun-tak e o Kissy Lee, se apanharem um gajo que treine uma vez de 15 em 15 dias que faça sentido, se os fizer, não fazem do gajo arqueiro. Não, é mais um que anda no campeonato nacional e quer fazer 300 pontos. Não é? Portanto, os treinadores são muito importantes, mas temos é que trabalhar com a massa ou com aquilo e com os atletas. E esse foi sempre uma questão minha, que acho que já falei disto num podcast contigo, do outro podcast, que era mesmo isto, pá, o atleta ser atleta. E este é o primeiro problema que nós temos, podem ressaltar. Portanto, agora, das guerras que houve, não é bonito. Não é bonito. Não, mas Acho que foi sinceramente, por exemplo, tu não chegaste a ver, e quem teve mais atenção e quem estava atento a esse conflito na última final round de indoor, tiveste um momento que sinceramente não foi bonito e que, opá, não tenho problema nenhum em falar aqui sobre isso porque, pronto, estava à vista de todos, que era, por exemplo, estamos a falar destas duas escolas, cada um com os seus representantes. E se à altura tínhamos um deles numa final de veteranos compound, que foi a shoot-off, e se à altura tiveste a outra equipa, a equipa do pessoal da outra escola, que desatou a aplaudir muito efusivamente quando essa pessoa perdeu em shoot-off. Quando quem percebesse que estava a passar percebia que eles estavam-se completamente a marimbar para o vitorioso. Queriam era fazer troça da outra pessoa que tinha perdido, e acho que isso já entra dentro do lado mesquinho e acho que não ganhamos nada com isso. E é precisamente esses lados que estes confrontos, estas pequenas guerrinhas, que não ganhamos nada com isso. Eu acho que é isso. Aí é que tu falas que estes confrontos podem ser produtivos, mas neste caso aqui claramente é o caso em que não é produtivo e é mesquinho e só afasta as pessoas. Eu acho que as pessoas têm alguns problemas na forma, chama-se caráter, da forma de estar na própria vida. Porque eu posso discordar de tudo aquilo que tu dizes. Aliás, já discordei com muita coisa em relação contigo e não é por isso que não nos vamos bem. Podemos discordar, eu posso discordar de tudo, do que tu dizes, as tuas ideias, do teu formato, como nós já falámos algumas vezes. Eu tenho uma ideia de um formato com uma competição diferente de muita gente, mas... Sim, já não és o primeiro, por exemplo, em relação aos podcasts. Mas isto não quer dizer... Claro. Mas já não és o primeiro... Que eu não gosto de ti, ou que não possa falar contigo, ou que seja agradável contigo. Mas já não és o primeiro, por exemplo, que vem dizer o último episódio do podcast não gostei tanto e não sei o quê, mas pronto, depois falamos, então, mas o que é que achaste, o que é que se passou? Quando alguém diz que não gosta, ok, mas não gostas o quê exatamente? Para explicar, para perceber o que é que se passou, o que é que funciona, para perceber se realmente é do gosto da pessoa ou se realmente houve ali um problema que pode ser corrigido e melhorado. Depois é uma questão da pessoa analisar. Mas pronto, as pessoas podem estar perfeitamente. Aliás, acho que da última vez também chegámos até esta conversa, que lá para as pessoas terem opiniões diferentes não quer dizer que não se possam respeitar minimamente. Obviamente não vamos todos aqui no final cantar o Kumbaya e ver cerveja e tudo. Há pessoas com quem a gente gosta mais de estar ou coisa assim parecida. Mas isso não quer dizer que a gente reconheça o valor das pessoas como adversários, sobretudo como adversários. Sim. Pode haver uma outra pessoa que eu sei que por qualquer motivo não gosta de mim, ou porque a gente não fala, ou coisa assim parecida, mas se eu os encontrasse num pódio, com certeza que os ia cumprimentar, e não os cumprimento se calhar fora. É uma questão de desportivismo, não ia fazer questão de não cumprimentar um adversário, porque entretanto as pessoas às vezes têm tendência a esquecer-se das funções de questão. Não é? Quando estás a atirar, estás numa competição, és um atleta, independentemente das tuas ideias. Eu não posso estar a atirar contra ti e pensar que tens uma ideia contrária à minha. Sim. E vou querer ganhar-te porque tu não concordas comigo.
Não. Mas é assim que tu atiras bem, percebes? É assim que uma pessoa atira bem, tiro com arco, é pensar no adversário e com, com esses pensamentos todos. Isso é tão estúpido, mas pronto. Isso Não é resulta por imenso. isso, Experimentem que vai não resultar, ou é? então não. Não, acho que não, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa está a treinar, e em tempos agora, mas em tempos ouvia, podemos pôr aí a cara do primeiro-ministro, ou do Passos Coelho, por exemplo, coisa assim. Exato. Mas porquê? Mas porquê? Este treinar melhor? Pá, Mas isso é mais para aliviar também o stress. para Não é aliviar pelo treino em si, mas há pela brincadeira. quatro corridas à volta do campo Isso passa e logo. passa do stress. Não é? Sim, mas a verdade é esta. Pronto, agora as pessoas não estão ali, não têm que ser os melhores amigos do mundo. Exato. Mas respeitarmos-nos, não é? Temos que nos respeitar. O facto de eu não concordar com isto não quer dizer que goste mais ou menos da pessoa. Nós podemos discordar de tudo. Agora, há uns que se tomam pelos dois de outros, também acontece. Mas isso, e paciência é batatas, não é? Então diz-me lá agora, a pergunta sacramental: o que é que escolherias? Kim Yun-tak ou Kisikli? Qual é que escolhias? Eu escolheria o. Eu vou fazer uma confidência. Eu acho uma piada enorme. Eu, quando a piada, eu achava a piada enorme ao Kim Yun-tak, porque ele dizia pop. E eu A achava maneira uma como ele piada explicava a incrível. coisa. Ou seja, É isso. era pop. E eles, no final de contas, acabam quase por ser a mesma coisa. Agora, eu escolheria o Kim Yun-tak, porque eu acho que é mais livre. Ok. A determinada altura, tu percebes. Mas que é mais permissivo em relação à técnica de cada um? Às pequenas coisinhas? Sim, eu acho que sim, porque depois tens a questão do Kisikli. O Kisikli, eu já ouvi alguns comentários que gajos que diziam: pá, isto aproxima-se a uma religião. Calma. Ok. Isto, tanto. Ou seja, no meu entender, para mim, para o meu tiro, para o meu nível, para o tempo de treino que eu tinha, o Kim Yun-tak parecia-me ser uma pessoa muito mais flexível. Ok. Enquanto no Kisikli é um gajo muito mais rigoroso, um método muito mais específico, muito mais elaborado, que envolve tantas coisas, mas tantas coisas que tu a determinada altura dizes, pá, isto não é para mim. É uma religião, eu não tenho tempo para isto. Vou à missa e agora ter a toda. Não é? Portanto, é isso. É assim. E ele passou de certeza que passou isto ao Eduardo Santos, porque ele às vezes parece que é o vendedor das Bíblias. Tens que ouvir esta que é a boa nova. Não, mas eu gosto muito do Eduardo. Muito Só que ele bom. às vezes tem esse lado que é. Então, parece que está assim quase. Tens que ouvir a boa nova, a verdade. Não, mas eu acho que é engraçado nesse sentido. Não, mas ele é uma pessoa bastante interessante nesse sentido e acho que tem muita coisa para oferecer e acima de tudo tem muita curiosidade em aprender e só isso é logo meio caminho andado para conseguir fazer um início de um bom treinador. Claro que depois, com a experiência, vão começando a aparecer os bons arqueiros. Mas acima de tudo é uma pessoa que tenta estudar bastante. E aí é que está o grande valor dele. Mas depois relação... nós temos aqui um problema, continuamos a ter o mesmo problema. E o mesmo problema que temos desde sempre é que nós temos bons treinadores. Muito provavelmente teremos muito bons treinadores. E temos maus atletas que não são atletas, porque depois torna-se de tal forma, por exemplo, no caso do Eduardo, que são tantas coisas, que depois é assim, que atletas é que a gente tem, percebes? Que consigam seguir isto, não é? Porque não conseguem. Primeiro porque nós em Portugal não temos nada para oferecer aos atletas, não é? Aquilo que nós temos para oferecer é abanar-lhes com um contratozinho de atleta de alto rendimento e pensar que ele vai ter uma vaga na entrada na faculdade e que a gente vai dizer, pá, vais viajar para alguns países e ver raparigas que nunca viste. É a única coisa que calhar vai dizer. Porque não temos grande coisa a oferecer. E, portanto, nós, portugueses, não somos
muito assim, e a gente já viu isto agora com estas coisas do Covid, nós somos muito sem regras, portanto, Sim. pá, aqui tens que ser muito flexível. Eu tenho uma experiência no nosso clube. Nós há 3 anos seguimos determinado método, tentamos, não foi profissionalizar, mas pôr as coisas Rigorosas. mais Sim. rigorosas, regulado, tínhamos um manual de acolhimento, essas coisas todas, e estávamos as pessoas entravam e começavam a treinar com um elástico, essas coisas todas. As pessoas não querem isso, nós não queremos isso. As pessoas Nós querem não. mandar tiros, não é? É, pá, sabes que havia aí um gajo, um tal de Júlio César, há uns anos largos, Sim. que dizia que aqui nesta zona da Lusitânia Ah, que sim. havia um povo que não se governava, não era governado nem se deixava governar, Pois, pá, somos exato. nós. É isto, portanto não há forma de dar, não há volta a dar a isto. Não, mas temos muito isso. Eu É acho que assim, o que nós temos mais comum cá em Portugal, mas também há nos outros países. Eu essa altura pensava que era um bocadinho a maneira do português funcionar, mas depois aos poucos e poucos comecei a perceber que não é assim tão incomum ver lá fora, que é o arqueiro que está a seguir um treinador, que está a seguir uma certa linha, mas depois segue QB. A partir do momento em que acha que já está a tirar bem e que já é o suficiente para ele e começa a inventar e pronto, aí já está a fazer pronto, já está a trabalhar um bocadinho o tiro e depois as coisas começam a correr mal. Depois lá vai ele a correr atrás do treinador outra vez para conseguir perceber o que é que se passa. E depois acaba por ser quase um ciclo vicioso em que segue o treinador, começa a inventar, volta para o treinador, segue o treinador, volta a inventar e depois nunca sai de ser para torta. Enquanto para haver uma mudança não, a sério não, leva tempo e é preciso consolidar. não, mas isto nós falamos sempre dos casos de sucesso, não é? Sim. E nos casos de sucesso, por exemplo, falamos num Cristiano Ronaldo, mas quantos Cristianos Ronaldos Oh, ficaram estás por a falar caminho? na última Não, vez, sim, sim, sim. no último podcast precisamente Estamos a falámos falar. precisamente nisto que foi o que é preciso para fazer a quantidade de Bom, arqueiros, a de atletas que é questão. preciso para fazer uma, entre aspas, aberração daquele desporto, é preciso muito, muito atleta. E isto é uma questão de probabilidade. Nós, por exemplo, tivemos uma equipa que foi campeã nacional, como tu sabes, bem. Tivemos aqui uma equipa que foi campeã nacional, que eram 3 atletas, que eram o Diogo, o Nuno Carneiro e o Gabriel Alves. Portanto, eram 3 atletas. Depois, no percurso, até chegámos ao Nuno Carneiro, o primeiro a ficar para trás foi o Diogo e o segundo foi o Gabriel, para termos um atleta. E na altura, quando começaram, eram mais ou menos iguais, até o Nuno talvez fosse mais fraquito, mas ele também era mais novo. Exato. Temos aqui um exemplo. Em 3 só chegou a este nível, só chegou aos Júniors, nem foi aos Séniors, só chegou aos Júniors o Nuno Carneiro. Exato. Não é? E isto é o que se passa, porque o nível de dedicação é diferente. Não é? Agora imagina, se tivesses E 20 depois arqueiros assim, tinhas tido uma equipa, imagina no final tinha resultado uma não, equipa. sabes que uma coisa que me saltou à vista, eu não sei se toda a gente já percebeu isto. Nós percebemos que o apoio do clube é importante, o apoio do treinador é importante. E aquilo é uma coisa que me salta à vista, e acho que não sei se toda a gente se percebeu isso ou não, que é toda a dedicação que tem, mas destes atletas, e eu falo do caso específico do Nuno Carneiro, que eu conheço, e por exemplo, do Tiago Matos. Exato. Eles são, atualmente, para mim, os 2 melhores atletas que têm. Aliás, foram os dois É clube. finalistas agora na Final Exato. Round. E aquilo que eles têm os dois em comum, não sei se já toda a Presidente percebeu ou não, e é isto que é muito importante, é o apoio dos pais. Sim, Atrás da linha de tiro estão sempre exato. os pais, de um e do outro. Sim, E isto é muito importante, portanto, as pessoas não podem pensar que é só o clube, isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, o apoio dos pais, o tempo, a disponibilidade, não é? A disponibilidade, felizmente, o Sr. Manuel Carneiro tem a oportunidade e possibilidade de acompanhar o filho, né? Que o leva aos treinos, sim, sim. essas coisas todas.
e que, portanto, que é um fator muito importante, né? Que é o apoio da própria família em si, né? E por isso é que chegaram e têm os resultados que têm, de certeza absoluta. Exato. Né? Mas depois também há toda uma infraestrutura à volta também do atleta. O clube também acaba por ter apoios muitas vezes e acaba por ter que. Como é que eu ia te explicar? Tem que arregaçar um bocadinho as mangas para arranjar condições para que o arqueiro tenha a possibilidade de evoluir, não? Sim. Os clubes têm. O clube tem que arranjar condições para todos, não é só para um, é para todos igual. Sim, mas não sentiste necessidade ou o clube não sentiu necessidade de apoiar um bocadinho mais, tendo em conta que estava apostar um bocadinho mais naquele arqueiro, naquele atleta, tendo em conta que ele tem potencial para chegar a certo nível, ok, então vamos tentar dar o puxão aqui. Não aconteceu isso? Sim. Na altura nós sentimos essa necessidade. Né? Sentimos que o apoio que nós damos aos nossos atletas júnior, até aos júniores, depois quando passam a série é diferente, mas o apoio que nós damos aos nossos atletas é pagar as inscrições nas provas. Obviamente, qualquer atleta do CTAP, não sei como é que funciona nos outros clubes, mas no nosso clube pagam uma mensalidade de 20 euros. Portanto, no caso dos júniores, até júniores pagam uma mensalidade de 10 euros, mas nós pagamos as inscrições nas provas. Quando o Nuno Carneiro tem necessidades diferentes, é um facto, não é? Sim, Nós sentimos que a determinada altura, temos que criar condições, e criar condições é arranjar o melhor possível de instalações, pelo menos ao ar livre. O nosso clube mudou de instalações há 10 anos. Conseguem ter os 70 metros no sítio onde estão agora? Sim, os 70 metros temos fácil. Okay. Não é o problema. O problema é os 18 metros cobertos. Sim. Vocês têm neste momento uma estrutura para... É ao ar livre, mas tem uma estrutura, uma espécie... É ao ar livre. Sim. Tem um telhado para... diria quase um toldo. No fundo é um toldo. É uma tenda daqueles pavilhões de festas. Certo. Sim, por exemplo, quando perguntas as condições que nós criamos, foi, por exemplo, nós no sítio onde estamos não temos eletricidade, ou seja, aquilo é um complexo esportivo, tem eletricidade, mas onde nós estamos não temos eletricidade porque à partida é provisório onde estamos. E isto implicou, se quiseres treinar à noite, certo, mesmo 18 metros, ou que nós investíssemos num gerador em projetores LED. E investimos também em tendas, falar de uma tenda de 8 metros por 4 e outra de 6 por 4, para que a gente possa receber as pessoas que estão na academia, na iniciação, e que não estejam à chuva, pelo menos, não é? E de alguma forma resulta que nós temos 20 e qualquer coisa de pessoas em formação. Portanto, acontece que essas são as condições que a gente tenta arranjar, porque as mudanças de instalações, as pessoas gostam de estar no conforto de um coberto, não é? Exato. Mesmo que esteja a treinar campo, também gosta-se de ter um conforto desse. Mas no que estavas a falar, a determinada altura, na questão do Nuno Carneiro, por exemplo, nós entendemos, nós clube, nós direção, entendemos que quando ele foi para uma competição internacional em Espanha e a seguir estava inscrito para Nîmes, foi a Roma, foi ao Luxemburgo e teve umas boas prestações, em que estava inscrito para Nîmes. Nós entendemos que a determinada altura um atleta a este nível, o apoio não se traduz numa inscrição numa prova de 150 euros. E aquilo que nós propusemos foi que tivesse acompanhamento, fizemos um programa com um psicólogo desportivo, que é o Jorge Silveira, que é um dos melhores nacionais. Se não estou a erro, foi quem acompanhou o Nuno Pombo também, nessa altura, não? Exato. Sim.
Pronto, e nós oferecemos ao Nuno esse acompanhamento, ainda que foi um programa com um determinado valor, dentro das nossas possibilidades, como é claro, porque estas mudanças de instalações e o investimento em tendas de 500 euros e geradores de 400, pá, e pagamos as instalações, nós temos que pagar as instalações. Portanto, as coisas acabam por começarmos a não tirar à formação para dar à competição. Ou seja, portanto, o nosso clube tem um orçamento e o orçamento traduz num valor onde está incluída a formação e a competição. E, portanto, a competição não pode ir buscar o dinheiro à formação. Exato. Portanto, é para não desequilibrar as contas. Né? E por isso é que, nestes últimos tempos, nós temos assistido, nós clubes, estamos muito mais focados em dar uma visibilidade maior na cidade do Porto, maior nas instalações, temos que ter gente nas instalações, porque finalmente, isto é público, a cidade do Porto começou a falar, o Presidente da Câmara começou a falar nas instalações para o tiro com arco, que está no programa eleitoral deles, que é muito bom para nós, e isto deve só ao trabalho que nós temos tido de ter uma forte aposta na formação, de ter pessoas no tiro com arco. E tem de bater às portas certas, também ajuda. Se os políticos não souberem que existe o tiro com arco no Porto, nem se vão lembrar. Sim, mas a gente não pode bater à porta e dizer que tem dois gajos. Temos que bater à porta e temos pessoas. Portanto, esta é a filosofia que a gente sabe. No final de contas, temos gente suficiente para que as pessoas olhem para nós e percebam das nossas necessidades. E as instalações estão sempre ocupadas com o pessoal de tiro com arco. Exato. E o que é que nós fizemos para isso? Ultimamente, por exemplo, estamos a fazer, portanto, estamos a aceitar miúdos dos 8 aos 13 anos gratuitamente. Exato. Para nós é preferível ter 10 miúdos de borla do que ter um a pagar. E, portanto... Ou seja, neste momento acabas por precisar de criar uma massa maior, de um clube de grandes dimensões, que é para conseguirem dar os apoios para criar uma estrutura maior, para terem condições físicas maiores. Sim, a ideia é justificar a quantidade de pessoas que tens, para justificar o gasto. Tu não podes, imagina uma cidade como o Porto ou como Lisboa, mas por exemplo estamos a falar no caso concreto do Porto, tu não podes chegar na cidade do Porto com este boom que houve antes disto. Por acaso é uma coisa que eu tenho curiosidade de perceber o que é que vai acontecer agora com esta história do Covid, é que o preço metro quadrado é uma enormidade, não é? Portanto, pegar num bocado de terreno que custa milhares de euros para o tiro com arco, tantas pessoas tem que se justificar porquê, e não é com duas pessoas ou três, não é? É Exato. óbvio que nós temos que começar a encher aquilo, ou seja, nós estamos a falar de encher chouriços, de meter pessoas só para fazer cheio, não é nada disso. Estamos a falar de criar, que sermos vistos, para que seja criada a estrutura para que a gente possa ter mais e melhores atletas, não é claro. Exato. Magalhães, obrigado pela conversa. Ficamos então por aqui. Foi bom, foi agradável. Já estamos a chegar a 1 hora de conversa. Tens muita coisa para dizer. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, este tempinho que deste, e termos antecipado a conversa de repente, já que o Rui Batista não pôde desta vez. A culpa disto tudo é do Rui Batista. Mas isso também foi possível porque eu amanhã não vou trabalhar. Pois, também. Não tens que acordar cedo amanhã. Tenho, por acaso tenho. Tens que acordar. Então, mais uma vez, obrigado então. Ficamos então... Diz? E o próximo convidado, quem é? Por acaso, vou tentar manter a tradição. Agora está-se a tornar uma tradição. Quem é que sugeres agora que seja o próximo convidado? O próximo não, mas um dos convidados, porque o próximo já está definido. Quem é que poderá ser o convidado seguinte?
Olha, o Eduardo Santos, se Sim. não fosse para aqui vender Bíblias, eu até dizia que era ele. Mas pode ser, porque já tinha Mas, falado com ele, a ver se ele estava interessado. Ter dois dedos de conversa mas connosco. seria interessante levar o Adriano, Sim, porque não? o Adriano, por acaso, já tinha pensado nisso, nunca cheguei. Na última temporada foi um dos nomes que eu tive a pensar, mas depois, como já tinha vários nomes e era ao todo, fizemos 12 conversas, se não estou em erro. E pronto, como já tinha os 12, já não deu para meter lá o Adriano, mas era uma das ideias que eu tinha tido até, acho que sim, para ficar a sugestão. E com certeza irei utilizar, já que estamos a fazer agora mais conversas de seguida. O Adriano o Adriano, se não sei como é militar, não sei se terá disponibilidade Exato, porque ele agora pode estar ocupado. nesta fase. Pá, no meio disto tudo, e era interessante dar voz a estas pessoas, acho que perceber, por exemplo, ou se pá, não sei, por exemplo, o Domingos Vaquinhas também era capaz de ser um excelente convidado. Ok, fica aqui a ideia. José Magalhães, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado, Até à próxima, a gente vai se vendo por aí. Mas não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube e ativar o sino para serem notificados sempre que um vídeo for para o ar. Fiquem a aguardar pela próxima conversa. Até lá. Adeus.